o CEO do Botafogo, essas conversas são muito amistosas para o Vasco mandar vários jogos do Newton Santos nesse período fechado e ainda ganhou a possibilidade de voltar ao Maracanã de forma digna, porque as pessoas estão achando que esse acordo entre Vasco e Flamengo é só para o jogo de agora, do dia 19, e não é. É um acordo longo, é um acordo onde o Vasco vai ter o direito de mandar os seus jogos contra o Flamengo com todos os direitos, tendo um aluguel pela metade, tendo a participação das rendas também dos camarotes, sendo tratado como mandante e não como visitante, 50-50 no primeiro turno, 50-50 no segundo turno, não só com o Flamengo, mas também com o Maracanã, e ainda um número de jogos estabelecido nesse contrato, nesse memorando de entendimento assinado, para mandar o seu jogo também com todos os direitos do mandante, podendo plotar vestiário, ou seja, botar as cores do Vasco, podendo colocar as luzes, podendo também ter a renda decentemente, sendo um mandante de fato. Então, o acordo que o Vasco conseguiu com o Flamengo e com o Fluminense não foi só um acordo para agora, ele foi um acordo para o resto dos próximos anos, quando o São Januário vai estar fechado e que o Vasco naturalmente vai precisar da questão física do Maracanã e também da questão financeira, porque é uma renda muito maior do que jogando aqui em São Januário. Então, sem dúvida alguma, Fernanda, apesar dessa liminar, apesar do Pedrinho ter dito que queria jogar em São Januário, eu entendo, diante de todo esse cenário, diante do cenário de profissionalismo, diante do cenário de acordo, e que a gente fala tanto sobre o bem do futebol carioca, que o Vasco conseguiu tomar uma decisão benéfica para o clube e benéfica também para o futebol carioca. Antes, da forma que estava sendo, o Vasco não era bem visto no Maracanã. O Vasco não era bem recebido, o Vasco era maltratado no Maracanã. Mas as trocas das diretorias e também com o Vasco, conseguindo chegar a esse acordo benéfico para o clube, para mim, foi positivo para ambos os lados e foi mais positivo ainda para o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de utilizar o Maracanã, que também é a casa do Vasco nos próximos anos. E eu fico feliz, viu? Quanto tempo a gente não tá aqui nesse programa com essa brigaiada toda, depois começou com o negócio de lado, é um lado de um, é um lado do outro. Depois não tem a renda, não pode jogar, você estragou meu gramado. Poxa, vê essa questão você vai ficar mais feliz agora. Cadê? Fala comigo, Porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial, porque saiu uma notícia hoje no Jornal Globo dando conta que nesse acordo envolvendo Vasco, Flamengo e Fluminense, o Vasco poderia fazer parte da concessão do Maracanã. E Flamengo e Fluminense emitiram um comunicado oficial desmentindo essa informação. E o Flamengo, porém, no comunicado oficial, trouxe uma baita notícia para todo mundo que torce para o bem do futebol carioca. No meio dessa nota oficial, eles dizem o seguinte: Flamengo e Fluminense firmaram um acordo com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Ou seja, o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, não vai ter necessidade de ir na justiça brigar. Aquela indecisão que a gente fala aqui no SBT, que é ruim para todo mundo, sobretudo para o torcedor que quer comparecer ao estádio e ver um bom jogo, não vai ter mais isso. Existe uma boa relação. Então, acho que o Pedrosa pensa como eu, porque eu acabei de assistir aqui o discurso dele. Sim. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que parar e analisar, esquecer a cabeça de torcedor. Pensa no melhor para o Vasco da Gama e o melhor também para o futebol carioca. Vai ser melhor para todo mundo. A boa relação foi criada entre as gestões. E quando eu falo entre as gestões, é envolvendo o presidente do Flamengo, o BAP, que estava em contato a todo momento com o Vasco da Gama. Então, acho que foi bom para todo mundo. Parabéns, ambas as diretorias, por essa decisão. E a gente vai ver um Vasco e Flamengo com torcida dividida, 50-50. Isso é maravilhoso, é ótimo para o futebol carioca. Fala, Pedrosa, que aí a gente vai mudar pro meu fogão. Fala comigo. Tá bom.